Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje é dia 31 de dezembro, dia 21 do nosso propósito, último dia do ano, último dia do nosso propósito, né? Primeiro eu queria agradecer a todos, assim, pela oportunidade que eu tive de dividir e compartilhar esse propósito que eu faço com vocês. Para mim foi muito bom, eu estou, assim, genuinamente muito feliz de ter compartilhado esse propósito. Me deu um ordenamento, assim, que vocês não têm ideia. Eu fiquei muito feliz. Eu agradeço muito o retorno de vocês com relação aos vídeos que eu fiz, falando sobre algumas percepções. Eu agradeço muito, assim, por esses retornos. Eles são muito importantes para mim, porque tem coisas, assim, que a gente deduz dentro da gente mesmo, e às vezes a gente não compartilha muito, né? Então, é bom quando a gente compartilha e a pessoa fala, nossa, fez muito sentido para mim. É bem Jack deitar aqui. Então eu queria agradecer, assim, sinceramente, assim, pela companhia de vocês durante esses 21 dias. Foi muito importante para mim, muito fortalecedor também, tá? Muito, mas muito obrigada mesmo. Com relação ao dia de hoje, né? Eu vou fazer o meu propósito de hoje. O que eu faço com o meu caderno? Eu vou pegar meu caderno e vou guardar. Geralmente eu guardo no guarda-roupa, numa gaveta que eu mexo bem pouco. Porque eu não pego esse caderno mais no ano de 2026. Eu só vou pegar nele a partir do dia 1º de janeiro de 2027, que eu vou ler o que eu escrevi. E aí, se você quiser, lá em 2027, arrancar as páginas e descartar, geralmente eu leio, reflito sobre aquilo, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que foi melhor, o que não foi, por que será que foram as coisas que eu fiz que me levaram a realizar algumas coisas e por que não realizei algumas outras coisas, eu faço eu penso, reflito sobre isso. E aí, se vocês quiserem, vocês arranquem a folha, pode jogar fora, ou se vocês quiserem, vocês podem deixar no caderno e utilizar o caderno aí no ano de 2027, né? Para o que vocês quiserem, tá? Não tem problema, ok? Com relação ao dia de hoje, dia 31, a prática do dia 31 é agradecer pelo futuro, né? Eu agradeci, perdoei o meu passado no dia 29, agradeci pelo presente ontem, né, que foi dia 30, e hoje eu vou agradecer pelo que virá. Eu vou agradecer pela promessa. Então, eu vou olhar para o meu futuro ali, quando eu estiver intuindo ali com as minhas imagens, com as minhas palavras, e eu vou sinceramente ser grata pelo que virá, pelos recursos materiais que me serão disponibilizados para que eu possa atingir meus objetivos e que eu seja feliz, para que meus sonhos se realizem, as pessoas que eu vou encontrar e que vão, assim, corroborar de alguma maneira para que eu atinja os meus sonhos, para que eu realize os meus sonhos, aos recursos materiais ali, que vão também facilitar, as minhas capacidades que serão desenvolvidas, a minha intuição, sabe, a minha percepção. Então eu agradeço por tudo que virá. É um dia que eu falo assim que a gente recebe muitas mensagens de feliz ano novo, de prosperidade, abraços, apertos de mão, né? Assim, então que nesse dia, todo abraço que você der, todo aperto de mão, cada mensagem que você enviar, que você envie assim, repleta dessa energia de desejar o bem ao outro, independente de qualquer coisa. E todas as mensagens que você lê, não lê assim, uma mensagem assim, de fulano, é um copia e cola da internet. Que seja um copia e cola da internet, mas que quando assim, você ler ali, que você transpasse assim, as simples palavras, que você alcance o sentido verdadeiro daquelas palavras, a energia daquelas palavras, e que elas convertam assim, dentro da gente em uma energia muito boa. Tá? Então, hoje é um dia de agradecer, de olhar para o mundo assim com um olhar de esperança, de felicidade, né? Mesmo que às vezes o mundo não seja exatamente do jeito que a gente quer, mesmo que às vezes a gente está passando o final do ano e a virada não é no lugar que a gente queria, mas que a gente agradeça pelo que a gente está passando no momento, pelo que a gente tem nesse momento e agradeça a promessa que virá, né? Então, o que virá. É isso que
que enche o meu coração de esperança e de expectativa e de felicidade, né? O que virá é muito melhor do que eu tenho hoje. Então, que seja esse o nosso sentimento. Com relação ao quadro dos sonhos, vocês podem consultá-lo, visualizá-lo durante 2026 da maneira que o coração de vocês pedirem. Eu vou fazer uma oração toda semana, todo dia, vou meditar, vou parar e vou olhar todo mês, do jeito que vocês quiserem. Sempre que eu olho o meu quadro, eu sempre olho ele assim, muito na emoção, de sentir, tentar sentir tudo que eu sentia quando eu meditava sobre aqueles sonhos nos 21 dias. Mas eu também tenho momentos que eu olho para ele com um olhar assim, de pouca emoção, mais concreto mesmo, sabe? De pensar, peraí, olha, eu falei aqui que eu queria ser mais grata, eu não tô sendo grata, então, nossa, eu tenho que lembrar de agradecer. Às vezes eu olho o quadro também como um aviso, olha, eu preciso me esforçar um pouco para chegar nisso aqui, tá? Então, eu olho ele com esses dois olhares, mas fica a critério de vocês, assim, a maneira que vocês considerarem que é do coração de vocês para ver algo, tá? E agora, assim, eu queria ler um trecho, eu tô lendo um livro, eu ainda tô nos primeiros capítulos, é de um autor, o nome dele é James R. Doty. Ele é PhD em neurociência, e aí ele escreveu esse livro aqui, que chama Magicamente, a neurociência da manifestação e como ela muda tudo. Ele fala da manifestação e ele tira toda aquela parte mística, vamos dizer assim, e ele vem explicando parte a parte, como que o cérebro da gente manifesta. Eu estou no início do livro, eu não sei falar muito sobre ele, mas teve uma frase dele aqui que eu gostei muito, eu queria ler ela para vocês. Eu estou no segundo capítulo ainda. Essa frase aqui da introdução, vou ler aqui para vocês. Há muita confusão sobre manifestação na cultura popular. Então, antes de prosseguir, aqui está o que eu quero dizer com o termo manifestar é definir uma intenção de forma que ela seja, agora eu consigo ler direitinho, eu virei a página aqui, incorporada ao nosso subconsciente, que funciona abaixo do nível de consciência. Ao fazer isso, ativamos as redes cerebrais associadas à orientação de objetivos que tornam uma intenção importante, relevante ou notável. Na prática, isso significa que, independente de a intenção estar ou não presente em um nível consciente, mecanismos cerebrais que permanecem focados no objetivo são ativados o tempo todo. A nossa intenção interior agora guia a nossa vida. Ao usar o nosso poder interior para acessar os vastos recursos do nosso próprio cérebro, diminuímos gradualmente o impacto do nosso ambiente externo e começamos a viver a partir de nossas intenções mais profundas, né? Ele fala da manifestação, gente, todo sob a luz da ciência, bem interessante, do mindfulness também. É um livro bem interessante, se vocês quiserem eu mando o PDF dele aí para vocês. Lendo esse livro, eu me lembrei muito assim, de uma coisa que acontece no decorrer do ano, depois do propósito, pelo menos comigo acontece, que é a minha resistência interna, que é quando eu quero muito algo, mas uma parte de mim parece que começa a atuar assim, contrária a mim, sabe? É quando você tá super empolgado, achando que você vai conseguir uma coisa, e aí uma coisinha não vai de acordo com o que eu planejei, e aí eu já quero desistir de tudo, porque eu acho que não vai dar certo. Então, assim, que eu chamo de resistência interna. Se vocês quiserem, vocês falem assim, faz o vídeo, Má, que aí eu faço um vídeo só falando de resistência interna. Então, assim, o meu recado final, né, junto com essa mensagem que ele manda aí de que quando o meu subconsciente entende quais são os desejos do meu coração, ele foca e ele trabalha, mesmo que o meu consciente não esteja focado naquilo, né? Do mesmo jeito que o meu inconsciente faz isso para eu ir em direção, o meu inconsciente também faz isso para eu não ir em direção, que seria a resistência interna. Então, que em 2026 nós consigamos, assim, vencer
a resistência interna, né? Que a gente consiga vencer a nós mesmos, né? Que a gente consiga vencer essas barreiras que nós mesmos impomos a nós, tá? Mais uma vez queria agradecer. Se caso aí no final de 2026 vocês quiserem, a gente continua o nosso propósito, faz, né, a sessão o propósito 2026, eu super disponível, porque a critério de cada um, evidentemente. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre resistência interna, falem aqui que eu faço. E se vocês quiserem que todo domingo eu tirar as cartas para mim, para eu pensar, tipo assim, na minha semana, eu uso aquela cartinha como um recadinho, assim, de algo que eu preciso tentar praticar aquela semana. Então, se vocês quiserem todo domingo continuar mandando as cartinhas, eu mando também, tá bom? Aí vocês só tem que me falar, porque também eu não quero ficar mandando mensagem, vocês falam, não, mas fica me mandando mensagem, eu fico sem jeito de não responder. Podem ser bem sinceros, gente, tá? Assim, nessas questões. Eu queria agradecer e desejar um ano de 2026 maravilhoso para todos nós, que seja um ano, assim, incrível, que quando a gente chega lá no dia 31 de dezembro de 2026, a gente olha para trás assim, sabe? Cara, que ano incrível, sabe? Aquela coisa, assim, é isso que eu desejo para vocês, que quando der dia 31 de dezembro de 2026, a gente esteja, assim, numa vibração de falar, cara, sabe? Do Ale falar, Marildo, eu não acredito. E Paulo falar, olha isso, que maravilhoso, assim, que seja um ano de muitas coincidências, de muitos de repentes, que tudo deu certo, de pessoas maravilhosas ali perto da gente, que aquele povo chato, enjoado, que só atrasa a gente, que vá para outros lugares, sabe, que se afaste, e que venham muitas coisas boas, e que quando vierem as adversidades, porque faz parte, elas virem também, que nós tenhamos muita força, muita fé, muita coragem e muita alegria para vencê-las, tá? Então, é esse o meu desejo para vocês. Muito obrigada e muita felicidade, gente. Muita felicidade. Muitos beijos.